Em qualquer momento do dia, existe uma pessoa nos Estados Unidos capaz de iniciar uma guerra nuclear em questão de minutos. E essa pessoa nunca está sozinha. Porque, há mais de meio século, uma maleta acompanha o presidente para praticamente todos os lugares. Reuniões, viagens, eventos públicos, até férias. Em uma fotografia de 1963, o presidente John Kennedy aparece relaxando durante um passeio. Mas há um detalhe que eu aposto que nem você percebeu. Poucos metros atrás dele está um oficial militar carregando uma pasta preta. Uma pasta comum na aparência, mas nada comum no conteúdo. Dentro dela estão informações capazes de colocar em movimento o arsenal nuclear mais poderoso do planeta. Não existe apenas uma, existem 3. E todas fazem parte de um dos sistemas de segurança mais secretos já criados. Mas o mais impressionante não é a maleta, é o que ela permite fazer. Como uma simples pasta pode concentrar tanto poder? O que realmente existe lá dentro? E quanto tempo leva para transformar uma decisão presidencial em uma ordem nuclear real? Todo mundo acha que a maleta nuclear é apenas um botão vermelho esperando para ser acionado a qualquer momento. Mas a realidade é muito mais complexa e muito mais assustadora. Você vai descobrir por que essa maleta acompanha o presidente 24 horas por dia e o que existe dentro do misterioso livro negro usado em situações de emergência. Você também vai conhecer o pequeno cartão que autentica a identidade presidencial e que já foi perdido por mais de um ocupante da Casa Branca, além de ver como funciona o processo real que conecta o presidente ao Pentágono durante uma crise nuclear. No fim deste vídeo, para você, a maleta nuclear deixará de parecer um objeto misterioso e passará a ser uma das maiores concentrações de poder já colocadas nas mãos de um único ser humano. Durante a Guerra Fria, o mundo passou a viver sob uma realidade inédita. Pela primeira vez na história, algumas decisões tomadas em minutos poderiam afetar bilhões de pessoas. Os Estados Unidos e a União Soviética mantinham arsenais nucleares capazes de destruir cidades inteiras em questão de horas. Nesse cenário, surgiu um problema prático. E se um ataque acontecesse enquanto o presidente estivesse longe da Casa Branca? A resposta foi criar um sistema móvel de comando que pudesse acompanhar o chefe de Estado em qualquer lugar. Foi assim que nasceu a chamada Nuclear Football, a maleta nuclear americana. Desde então, ela se tornou uma presença constante ao lado dos presidentes dos Estados Unidos. Fotografias históricas mostram oficiais carregando a maleta durante viagens internacionais, cerimônias públicas e até momentos de lazer presidencial. O equipamento não é transportado por qualquer militar. Os responsáveis pertencem a grupos altamente selecionados das Forças Armadas e passam por algumas das verificações de segurança mais rigorosas do governo americano. E a missão é simples de descrever: permanecer próximo do presidente em todos os momentos. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. A maioria das pessoas imagina que existe apenas uma única maleta. Não existe. Na prática, o sistema trabalha com múltiplas camadas de redundância. Uma maleta acompanha o presidente, outra acompanha o vice-presidente e uma terceira permanece disponível como reserva estratégica. A lógica é simples. Em uma crise nuclear, não pode existir ponto único de falha. Se um líder ficar incapacitado, outro precisa manter acesso imediato aos protocolos de comando. Essa estratégia foi construída ao longo de décadas justamente porque os planejadores militares consideram o pior cenário possível antes que ele aconteça. E isso revela algo importante sobre a própria existência da maleta. Ela não foi criada porque uma guerra nuclear é provável. Ela existe porque na estratégia nuclear, até eventos extremamente improváveis precisam estar previstos. O simples fato de a maleta acompanhar o presidente em tudo que é lugar demonstra que o governo americano trabalha sob a premissa de que uma crise pode surgir sem aviso. Beleza, mas o que existe dentro dessa pasta para justificar tanta proteção? Quando as pessoas ouvem falar da maleta nuclear, normalmente imaginam painéis cheios de botões ou algum mecanismo secreto capaz de lançar mísseis instantaneamente. Mas a realidade é bem diferente. A função principal da maleta não é disparar armas diretamente. Ela serve para permitir que o presidente tome decisões rápidas durante uma emergência. Por isso, seu conteúdo foi pensado para responder a uma pergunta específica:
O que fazer se uma crise nuclear começar agora? Em vez de controles complexos, a maleta reúne informações essenciais para orientar a decisão mais importante que um líder pode tomar. Entre os itens mais conhecidos está o chamado Black Book, ou Livro Negro. Apesar do nome misterioso, ele funciona como um manual de opções estratégicas. O documento contém versões resumidas dos planos de resposta nuclear preparados pelos militares americanos. A ideia é que o presidente consiga compreender rapidamente diferentes cenários sem precisar analisar relatórios técnicos gigantescos. Em uma situação extrema, o tempo disponível para decidir pode ser contado em minutos. Por isso, tudo precisa ser apresentado da forma mais clara possível. E é aqui que a dimensão real da história aparece. Porque o Livro Negro não contém apenas um plano, contém vários. Algumas opções prevêem respostas limitadas contra alvos específicos. Outras envolvem ataques muito mais amplos voltados para a infraestrutura militar, centros de comando, instalações nucleares e outros objetivos estratégicos. Ao longo das décadas, esses planos foram atualizados inúmeras vezes para refletir mudanças tecnológicas, geopolíticas e militares. Os detalhes exatos permanecem secretos, mas especialistas e ex-integrantes do governo confirmam que o presidente recebe diferentes alternativas de resposta, cada uma com consequências profundamente distintas. A maleta também inclui procedimentos de emergência, sistemas de comunicação e informações relacionadas à continuidade do governo em caso de guerra nuclear. Em outras palavras, ela não serve apenas para ordenar uma ação. Ela também ajuda a garantir que o comando do país continue funcionando caso ocorra um desastre de proporções sem precedentes. A pasta deixa de parecer um objeto simbólico e passa a funcionar como um verdadeiro centro de comando portátil. Mas mesmo o Livro Negro não é a parte mais importante desse sistema, porque todos aqueles planos, por mais poderosos que sejam, não valem absolutamente nada sem uma pequena peça que cabe no bolso. Um objeto tão simples que parece impossível associá-lo ao destino de milhões de pessoas. Até aqui, a maleta parece ser o centro de todo o sistema. Ela acompanha o presidente, contém planos estratégicos e fornece acesso aos protocolos de emergência mais importantes dos Estados Unidos. Mas existe um detalhe que surpreende até muitos especialistas em segurança internacional. A autoridade presidencial para ordenar um ataque nuclear não depende apenas da maleta. Na verdade, ela depende de algo muito menor. Um pequeno cartão conhecido informalmente como biscuit. Sem ele, todo o restante do sistema perde sua função principal. O biscuit é um cartão de autenticação que contém códigos secretos usados para comprovar a identidade do presidente. Ele costuma ser carregado separadamente da maleta e permanece sob posse direta do chefe de Estado. O objetivo é simples: garantir que nenhuma outra pessoa consiga se passar pelo presidente durante uma crise. Em um cenário onde decisões precisam ser tomadas rapidamente, os militares precisam ter certeza absoluta de quem está emitindo a ordem, e essa confirmação acontece por meio dos códigos armazenados nesse pequeno cartão. Agora imagina, um objeto do tamanho de um cartão de crédito, ligado ao maior arsenal nuclear do planeta. Muito louco, né? A importância do biscuit ficou ainda mais evidente por causa de episódios que se tornaram quase lendários dentro dos círculos de segurança nacional. Após o atentado sofrido por Ronald Reagan em 1981, relatos indicam que os códigos foram encontrados junto aos seus pertences durante o atendimento médico. Ao longo dos anos, também surgiram relatos de que Jimmy Carter teria separado os códigos inadvertidamente, ou seja, sem perceber ou por descuido, de seus itens pessoais. E que Bill Clinton ficou um período sem acesso imediato ao cartão após ele ser extraviado. Alguns desses episódios possuem versões divergentes e detalhes disputados por diferentes fontes, mas todos revelam a mesma realidade. Por trás dos protocolos mais sofisticados do mundo, continuam existindo seres humanos sujeitos a erros comuns. Essa é uma das ironias mais loucas da era nuclear. Sistemas construídos para operar sob pressão extrema ainda dependem de pessoas que esquecem documentos, perdem objetos e cometem distrações. Por mais avançada que seja a tecnologia envolvida, existe sempre um elemento humano no centro da cadeia de comando. E é justamente esse elemento humano que se torna decisivo quando chega o momento mais crítico. Porque possuir os códigos é apenas o começo. A verdadeira pergunta é o que acontece quando um presidente decide usá-los.
E a resposta transforma uma decisão individual em uma ordem capaz de atravessar continentes em questão de minutos. Vimos que a maleta nuclear não é um mito. Vimos também que ela acompanha o presidente dos Estados Unidos praticamente o tempo todo. E descobrimos que o verdadeiro poder do sistema depende de um pequeno cartão de autenticação. Mas isso não é tudo, porque a parte mais impressionante dessa história toda eu ainda não te contei. Tipo, o que acontece nos minutos seguintes a uma decisão presidencial? Quem recebe a ligação? Quem confirma os códigos? E existe alguém capaz de dizer não quando a ordem finalmente é dada? A resposta revela um dos processos mais rápidos e mais poderosos já criados por um governo. E é justamente aqui que a maleta deixa de ser apenas um objeto curioso e passa a mostrar sua real função. Aliás, se este vídeo está ajudando você a entender um dos sistemas mais secretos do mundo, deixe seu like. Dá aquela moral, você vai me ajudar demais. Agora, vamos para a parte final, onde eu te explico como um ataque nuclear é realmente autorizado. Imagine o cenário. Uma crise internacional está em andamento. Informações chegam de radares, satélites e centros de inteligência. O presidente é informado sobre a situação e recebe as opções disponíveis. Algumas podem envolver respostas convencionais. Outras podem incluir alternativas nucleares. Se uma dessas opções for escolhida, inicia-se um procedimento cuidadosamente planejado ao longo de décadas da era nuclear. Um procedimento criado para funcionar mesmo sob pressão extrema e com pouquíssimo tempo disponível para a decisão. O primeiro passo é o seguinte: estabelecer comunicação segura com o Centro Nacional de Comando Militar, localizado no Pentágono. A partir desse momento, o foco deixa de ser a estratégia e passa a ser a autenticação. Os militares precisam confirmar que estão realmente falando com o presidente dos Estados Unidos. Para isso, utilizam um sistema baseado nos códigos presentes no Biscuit. O presidente recebe um desafio de autenticação e deve responder utilizando as informações correspondentes presentes em seu cartão. Somente após essa verificação, a ordem pode prosseguir dentro da cadeia de comando. E é aqui que a realidade se torna surpreendente, porque não existe um botão vermelho, existe um processo, e ele pode acontecer muito rápido. Uma vez que a identidade presidencial é confirmada, a ordem segue para os comandos militares responsáveis pela execução. Diversos protocolos de segurança entram em ação para garantir que a mensagem seja transmitida corretamente e sem interferências. As equipes encarregadas dos sistemas nucleares recebem instruções autenticadas e verificam seus próprios códigos antes de qualquer ação. O processo envolve múltiplas confirmações técnicas justamente para evitar erros, fraudes ou lançamentos acidentais. Cada etapa foi construída para garantir que a ordem recebida seja legítima. Mas existe um aspecto que gera debate há anos entre especialistas, políticos e historiadores. De acordo com a estrutura tradicional de comando nuclear dos Estados Unidos, o presidente possui autoridade exclusiva para ordenar o uso de armas nucleares. Na prática, uma vez que a ordem é considerada legítima e constitucional pelos responsáveis desse processo, não existe um mecanismo político simples de veto instantâneo dentro da cadeia operacional. Essa concentração de autoridade foi criada durante a Guerra Fria para garantir velocidade de resposta em cenários extremos. E isso nos leva à conclusão mais impressionante de toda a história. A maleta nuclear não lança mísseis, não contém um botão mágico, não dispara armas diretamente, mas ela conecta um único indivíduo ao sistema militar mais poderoso já construído. Um sistema capaz de alterar o destino do planeta em questão de minutos. E talvez seja exatamente por isso que ela continua acompanhando o presidente onde quer que ele vá.